Essa teoria vai ser insanamente boa ou insanamente ruim, não tem alternativa. E se eu te dissesse que o Rabbah, o líder Quincy, teve um filho e que ele está vivo? O mais sinistro é, o autor já apresentou ele pra gente. Para entendermos essa teoria, precisamos primeiro compreender a base de Bleach. Bleach tem uma mitologia de mundo muito complexa e interessante. Mesmo que ela não seja o foco principal, por não ser uma obra de aventura e exploração, tudo foi construído para que os locais, acontecimentos, poderes e tudo mais tivessem uma base forte para se apoiar. Alguns conceitos foram definidos desde o início, outros eram uma ideia que foi evoluindo com o tempo e tomando novas formas conforme a história amadurecia. Um dos elementos definidos desde o início eram os mundos de Bleach: mundo humano, o Ecomundo, Soul Society, Inferno, seja ele com as bestas ou não, e o mundo Quincy. Mesmo antes de chegarmos na Soul Society, temos a menção do conflito entre Shinigamis e Quincy, especificamente do extermínio final dos Quincy's de 200 anos atrás. Fora que durante toda a história, desde a batalha de Ichigo e Zaraki lá no início, quando White apareceu, ele falava direta e indiretamente sobre ele ser o Zangetsu, e o velho no manto preto ser uma outra pessoa, um impostor. Temos frases diretas disso, uns 300 capítulos antes do arco final revelar a ligação do Ichigo com os Quincy. Mas desde o início da história temos o Ichigo executando técnicas Quincy. Desde a plataforma espiritual Quincy explicada pelo próprio velho Zangetsu antes de irem para Soul Society, ou o Ichigo absorvendo um Cero do menos grande com uma Azaushi, algo impensável para o Shinigami, que nem tem esse tipo de habilidade. Esses exemplos mostram como essa raça faz parte integral de Bleach, sua história e conceitos estão entrelaçados em todo o resto, inclusive no protagonista. Os Quincy são inspirados nos Asuras, seres espirituais do budismo, focados em guerra e destruição, mesmo entre eles mesmos. Isso é bem condizente com o comportamento dessa facção na obra, e os kanjis de Quincy são traduzidos para literalmente monge destruidor. E a inspiração no budismo não acaba por aí, e é essencial para a teoria. Os Shinigamis são devas, os Hollows são fantasmas famintos, a raça do Komamura representa as feras, humanos são humanos e os Ghouls são a raça que vive no inferno. E cada uma dessas raças no budismo vive em um mundo específico, sendo enviados lá através do Sansara, o ciclo de reencarnação. O mundo dos Devas é a Soul Society, o mundo humano é dos humanos, o mundo dos Hollows é o Ecomundo, os Ghouls estão no inferno e muito provavelmente as feras estão lá também. Mas e os Quincy? Ok, eles possuem o Império das Sombras, que serve como representação temática. Mas o Império das Sombras não recebe novas almas Quincy, então não é exatamente o mundo deles de fato. Mas onde estão os Quincy's mortos? E aqui que começa o primeiro ponto que me fez pensar na teoria. Para onde as almas Quincy vão? Seres com pressão espiritual, ao morrerem e irem para outro mundo, mantêm essa pressão, vemos isso com os Fullbrings. Talvez seja especial deles, talvez, mas até o momento é a nossa referência. Então, pros Quincy, não faria sentido eles perderem isso na Soul Society, fora que o Mayuri diz que sempre que tem a oportunidade, estudam Quincy, visto que eles não estão disponíveis por aí. Ou seja, aparentemente na Soul Society não teremos Quincy. Desde o início, a fandom de Bleach pensava nesse mistério. Assim, quando o arco final chegou, tudo ficou mais doido ainda. Vemos um flashback do BSB em um mundo específico, e as pessoas debatiam: esse é o mundo humano? É a Soul Society? Ou era um outro mundo espiritual diferente? Então, quando o mundo de Burning the Witch chegou, alguns pensaram que poderia ter algo a ver, mas isso foi descartado por boa parte da comunidade. Mas um grande detalhe passou despercebido: o filho de Rabbah estava lá o tempo todo. Vamos lá, e o Rabbah, apesar de ser focado em seu objetivo e ter poderes e níveis divinos, ainda possui uma parte mortal, sendo isso uma das várias coisas que causam o ressentimento dele com seu pai, o rei espiritual, pois ele sofreu assim como os demais mortais, e assim como os outros Quincy's. Ou seja, ele tem sentimentos, ódio, tristeza, soberba, e também tem os impulsos mortais, envelhecer, ir ao banheiro e procriar. É incrível como várias coisas de Bleach chegam no meme do deixa o cara, né? Será que realmente o Rei Quincy, aquele que iria dominar o mundo, não deixaria um herdeiro verdadeiro? Basicamente uma divisão de si mesmo para servir de plano de reserva, de receptáculo reserva, caso tivesse algum problema com seu corpo? Ou alguém digno para compartilhar esse novo mundo? Por mais que o Rabbah desde o flashback tenha as 3 pupilas e seja absurdamente poderoso, ele não tem as 4.
Então não tem compreensão total sobre a realidade ainda, e mesmo com as 4 não é trivial dominar o poder. Ter um filho de forma utilitarista combinaria muito com o Rabaa, seja como receptáculo ou um ponto de retorno caso tudo desse errado, pois haveria um Quincy que carrega sua essência, tornando possível sua volta. Mas por que esse Quincy não tá no exército? Por que ele não tá próximo do Rabaa? Porque se ele é uma forma do Rabaa sempre voltar, ele não pode ficar exposto. Tem que ser um segredo, assim nem seus inimigos, traidores ou aliados poderiam se planejar contra o rei, pois ele sempre teria uma carta na manga. Então ele escondeu seu filho, o separou do dia a dia do Império da Luz. Se isso aconteceu quando ele era bebê, criança, adulto, ou se ele teve sua idade paralisada devido ao funcionamento do mundo espiritual, não sabemos. Mas ele não era o único Quincy no local onde foi escondido. Lá haviam outros, seja por serem naturais de lá ou por terem fugido da guerra, ou ainda enviados pelo próprio Rabaa em uma missão para o proteger ou colonizar uma nova região. Lembrando que existiam várias tribos Quincy no mundo humano. Porém, esse filho demonstrou ter poderes enormes, mas ao mesmo tempo não tinha interesse nos conflitos do pai. Ele foi criado em outro local, com outras pessoas, outros problemas, outras escolhas, se tornando um cara mais relaxado, desinteressado, porque tudo era fácil demais. O filho de Rabaa é Billy Banks Jr., o chefe das protagonistas de Burn the Witch. Acho que você deve estar olhando pra tela e pensando, tá de sacanagem, narrador? Vamos refrescar sua memória sobre o personagem, começando pelo mais bobo até o mais sério. Primeiro, olha a aparência do Rabaa e a do Billy. Ambos têm uma tonalidade de pele diferente dos demais personagens e muito parecida. Ambos têm um bigodão e uma costeleta, sem a barba no queixo. O olho do Rabaa é um castanho avermelhado, que se torna totalmente vermelho quando ele desperta o All Might. Inclusive o olho do Ichigo também fica todo vermelho durante o Mugetsu. Já o do Billy também é um castanho avermelhado. A estrutura facial também é muito parecida, principalmente o nariz arqueado e grande. A maior diferença entre eles é o semblante mais relaxado do Billy e o fato de o Rabaa não ter sobrancelhas. Sinceramente, nem precisa de teste de DNA, mas vamos continuar. Billy é um cara relaxado, que fica em uma patente relativamente baixa, que mesmo após ser promovido para o Esquadrão Sabres, é rebaixado de novo à sua posição nos Pipers devido à sua preguiça. Porém, a capitão dos Sabres, a Sullivan Squire, o trata de forma diferente. Ela parece esperar muito dele. Quando ele tenta espionar a reunião dos capitães, ela o encontra e o questiona, supondo que ele sabe de algumas informações relevantes sobre o problema do dragão que tá rolando. Mas quando ele diz não saber, fingindo no caso, ela fica decepcionada com ele. Por que uma capitã ficaria decepcionada com uma pessoa como o Billy? Porque ela acha que ele deveria saber de algo. Então, no decorrer da história, Noel e Nini lutam contra o dragão lendário Cinderella, um dos mais resistentes já registrados na história moderna. Só que repentinamente ele é atingido na sua coroa com um tiro bem fino de Reiatsu, o que a quebra e o mata. De onde veio esse tiro de Reiatsu? Do Billy, que a quilômetros de distância mirou com seus próprios olhos e atirou sua Reiatsu usando apenas um dedo, criando um pequenininho buraco no vidro, demonstrando seu controle absurdo de energia. Um tiro de Reiatsu usando um dedo? Um mestre da pontaria? Parece até um Quincy. Só que não acaba por aí. No dia seguinte, Sullivan Squire passa pelo local e percebe o pequeno buraco no vidro. Ela coloca sua mão ali e instantaneamente percebe o que aconteceu, como se só uma pessoa pudesse ter feito aquilo, soltando aquele tipo de poder. Ela diz: Júnior, seu patife, estou aliviada de não ter superestimado o filho de um herói. Isso é uma peça importante da teoria, visto que confirma que de alguma forma ele é especial. E suas semelhanças com o Rabaa são grandes, mas o que poderia confirmar tudo isso? Exatamente a mesma pessoa que o chamou de filho do herói. Sullivan Squire, que tem seu nome destacado como SS. Sim, aquela divisão da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E sim, o visual dela é totalmente da Alemanha da Segunda Guerra Mundial, igual o uniforme de um outro grupo em Bleach. Pois é, o uniforme dela é igual dos Quincy, porém, enquanto o deles é branco, o dela é preto. E eu não podia me esquecer que Schustafel também é o nome da Elite Quincy. Cara, o nome dela não foi coincidência. Existe alguma coisa aqui.
Então temos uma personagem que é igualzinha a um Quincy, que reconhece exatamente um ato extremamente associado a um Quincy, de atirar um laser de energia de suas mãos, especificamente do dedo, mirando a quilômetros de distância, dizendo que quem fez esse ato é o filho de um herói. E essa dita pessoa que fez tudo isso tem uma aparência muito semelhante ao Yhwach. Coincidência? Acho que não! Assim como o Rei das Almas é uma resposta do mundo ao que acontecia no caos primordial, Yhwach é uma resposta do Rei das Almas ao que aconteceu depois de sua morte. E por mais que essa instância dele possa ter sido derrotada, talvez até apagada, uma nova essência, uma nova entidade eventualmente surgirá. Assim como as partes do Rei das Almas ganham consciência e identidade próprias, não sendo apenas marionetes e não tendo memórias ou sabendo de coisas do Rei das Almas, sendo apenas manifestações dos conceitos dele, a própria angústia do rei se transformou em Yhwach. E essa angústia retornará, pois o mundo atual não é natural e nasceu com base em um pecado. Inclusive, a energia de Yhwach permanecia sendo dispersada pelo mundo, com Kazuya aparentemente absorvendo, destruindo ou a enviando para o inferno no último capítulo. O que volta na dúvida inicial do vídeo. Afinal, para onde os Quincy's vão? Temos pistas de que a alma deles podem voltar para Yhwach, ou que toda a sua Reiatsu vai para o pai dos Quincy enquanto a sua essência volta para o ciclo de reencarnação. Porém, horas antes de eu escrever esse vídeo, o Kubo soltou uma resposta no seu fã-clube. Quincy's falecidos vão para um lugar diferente da Soul Society. Kubo, você tá me espionando? Eu tô soltando pistas dessa teoria desde dezembro do ano passado e você me vem com isso? Pela forma que a frase foi escrita, dá muito a entender que ele tá falando de um ambiente específico e não pra dentro do Yhwach. E mesmo que seja dentro do vilão, significaria que lá é uma dimensão de fato e não só uma bagunça energética. Isso reacendeu a discussão entre os cubólogos sobre o destino dos Quincy, e o mundo de Burn the Witch voltou a ser considerado como um possível destino, de alguma forma. O Luca do canal O Analista inclusive fez uma teoria muito doida sobre as similaridades de Reverse London com o Império das Sombras, e de como talvez os Quincy's que fundaram aquele local. Eu vou deixar o link dessa teoria na descrição, vai lá assistir depois desse vídeo. Inclusive, curiosamente, temos um flashback no mangá, onde Julgram está andando por uma floresta e existe meio que um corrimão cheio de gelo, e essa estética cheia de gelo é parecida com o Império das Sombras. Será que era só uma transição temática? Ou existe uma conexão dos Quincy com o elemento gelo? Um outro cubólogo chamado Alexandre, que tem canal aqui no YouTube, vou deixar na descrição, e um canal no TikTok, estava supondo que os Quincy's poderiam representar o inferno gelado da cultura japonesa, o que significaria que dentro do inferno haveria um local só para eles. Será que essa é a dimensão Quincy? Eu não sei. A única coisa que sabemos é que existiam outros Quincy's por aí no mundo humano. Mas a pergunta que fica é, eu realmente acredito que o Billy é filho do Yhwach? Olha, conforme eu fui pensando na teoria, fiquei realmente impressionado com as coincidências, similaridades e mistérios. Então eu tô pique fã de alienígena, I want to believe, eu quero acreditar. Ou o Billy é filho do Wolfgang, que provavelmente poderia ser facilmente chamado de herói. E eles têm a mesma estrutura facial, nariz, bigode, sobrancelha, e o Wolfgang usa óculos parecidos com o velho Zangetsu. Então, Billy seria um neto do Yhwach enquanto Wolfgang seria de fato o filho. Como falei pra geral, ou vocês vão achar essa teoria incrível ou horrível, mas independente disso, ela é muito curiosa e abre espaço para pensarmos sobre tudo que a obra ainda tem a nos oferecer em questão de mundo, personagens, trama, simbolismo e muito mais. Na última página de Burn the Witch, o Kubo diz: depois de desejar por tanto tempo um estilo de vida onde eu possa desenhar o mangá no meu próprio ritmo, agora eu estou finalmente vivendo isso. É demais. Comemorem, fãs de Bleach, esse é só o começo. Com Billy sendo filho do Yhwach ou não, com Reverse London sendo criada pelos Quincy's ou não, a gente vai ter muito material no futuro, com aquelas dicas implícitas e loucuras simbólicas que só o Kubo faz. Então já dá like no vídeo e se inscreve no canal para continuar acompanhando isso com um especialista, com um cubólogo que vai decifrar tudo pra você. E me diz aí nos comentários, Billy é filho ou não do Yhwach? Filho, neto, nenhum dos dois? Dessa vez o narrador foi longe demais ou apenas fez uma profecia? Apoie o canal a partir de R$5 para ter acesso a vários benefícios como vídeos exclusivos, vídeos antecipados, live exclusiva, área VIP no Discord e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, PH Autarquia, e aos heróis Adriel Cavalcante, André Luiz Mello, Eduardo Rufino, Felipe Vulpes, João Pedro Coelho, Lorde Raziel, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays, Valdir Oliveira e a todos que apoiam o meu trabalho.